Olá a todos e a todas, meu nome é Camila França e eu quero agradecer o convite para participar desse evento, que é muito relevante e vem de duas instituições, a Turma do Bem, em parceria com a Colgate, que tem um cunho social importante e que no momento em que a gente está vivendo se torna mais relevante ainda. Então, gostaria de agradecer. Então, novamente agradecer o convite, falar da importância também do convite com a maior diversidade. Eu, como uma pessoa negra, fiquei extremamente feliz de ver a representatividade nesse evento. Então, mais uma vez, agradecer, e aqui eu trouxe as logos justamente para ter essa memória. Também agradecer as instituições pelas quais eu passei, e as quais eu faço parte, a Universidade de Brasília, a UFO, o Programa de Pós-Graduação, e as agências de fomento que vêm me ajudando e permitindo minha vida na pesquisa. Então, como tema escolhido, eu trouxe o tratamento não restaurador da doença cárie. Então, antes de começar propriamente o assunto, eu quero trazer um pouco do meu histórico para que vocês me conheçam. Então, eu formei na Universidade de Brasília e lá tive contato com grandes mestres reconhecidos e pude absorver esse conhecimento e melhorar e crescer como profissional. Depois eu fui para a residência multiprofissional em pessoa com deficiência na Universidade Federal de Uberlândia, que me permitiu o trabalho em equipe, o trabalho multiprofissional, o contato com diferentes profissionais que traz uma visão mais global do paciente. E aí, desde a minha graduação, eu vim trilhando o caminho da pessoa com deficiência e da pediatria. Depois, logo após, eu fui para o mestrado, também na Universidade Federal de Uberlândia, ao qual hoje eu faço parte, e estou na especialização de odontopediatria e tenho pós-graduação em saúde da família e saúde coletiva. Então, eu trouxe aqui essa imagem, é muito parecida comigo, mas é minha mãe, e aí eu gosto de trazer ela no pensamento do futuro. Minha mãe, em todo o caminho, ela veio comigo, trilhando e vendo o meu crescimento pessoal. E hoje minha mãe está fazendo medicina veterinária, e ela fala que eu fui uma inspiração, e que foi o momento dela buscar o sonho dela, depois dessa formação dos filhos. Então, eu acho que como mensagem para um momento como esse, em que a gente teve que mudar de planos, é que sempre é tempo de recomeçar e de tentar, e de buscar os sonhos, e que a perspectiva para o futuro, eu sou muito positiva e tenho muita fé em dias melhores. Então, só deixar essa mensagem. Então, agora a gente vai começar propriamente o assunto. E para chegar no tratamento não restaurador, a gente vai perpassar aqui pelo mecanismo de instalação e evolução, diagnóstico e após o tratamento não restaurador da doença cárie. E o porquê disso? Para que a gente tenha um arcabouço, para que a gente tenha literatura, biologia, para poder chegar ao porquê do estabelecimento desses tratamentos não restauradores e que vem de encontro a esse minimamente invasivo tão importante e tão crescente nos dias atuais. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o mecanismo de instalação e evolução. Aí eu trouxe um conceito, que é um dos mais atuais, que é a cárie dentária é uma doença caracterizada pela perda estrutural do dente por ação de um microecossistema bacteriano. E essa perda é a nível de esmalte, dentina, e com desequilíbrio no processo de e remineralização. Então, é importante relembrar que esse é um processo biológico. Então, quando há um deslocamento através ali da fermentação microbiana e a formação do ácido, um deslocamento para desmineralização, você tem esse início da doença cárie. E, como já é sabido e amplamente difundido, é multifatorial. Então, a gente tem a tríade central, que é o elemento dental, o substrato cariogênico e as bactérias, os micro-organismos. Mas
Também temos, e aí formamos diagramas que podem ter tamanhos diversificados, onde entra o social, o psicológico, o econômico, entre outras coisas. Então, essa progressão da doença cárie, ela é diferente nos diferentes tecidos. Então, ela é diferente no esmalte, na dentina e no cimento. Isso porque a gente vai entender um pouco mais para frente. Então, quando a gente pensa em estrutura dos tecidos dentários, pensamos principalmente na hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita que tem no dente não é uma hidroxiapatita pura, portanto, chamada atualmente de hidroxiapatita biológica. Isso por quê? Porque é uma hidroxiapatita que tem contaminantes, que podem ser magnésio, sódio, cloro, potássio, e os dois principais, que são o carbonato e o flúor. Principais porque eles levam à alteração na dissolução e na suscetibilidade que esse tecido dental vai ter a ação de ácidos bacterianos. Então, aqui a gente tem uma figura bidimensional na parte de baixo, onde mostra o hexágono, que é a parte mais externa, com cálcio, uma parte intermediária triangular, de conformação triangular espacial, né? Com cálcio, potássio, e central a hidroxila. E é justamente nessa hidroxila onde você tem essas substituições desses dois principais contaminantes, que é o carbonato e o flúor. Ali em cima a gente tem também essa estrutura tridimensional, a hidroxiapatita repetida N vezes. Então, quando isolamos aqui esses dois principais contaminantes, nós temos aqui o primeiro, que está como um pó branco, na natureza, a gente encontra com a característica desse pó branco, que é o carbonato. E qual que é a função desse carbonato, a influência desse carbonato ali na progressão da cárie? Então, é uma molécula atômica maior. Então, quando a gente substitui essa hidroxila central que está aqui representada, a hidroxiapatita e a hidroxila central pelo carbonato, ele desestabiliza essa molécula de hidroxiapatita. Então, desestabilizando é mais fácil, com pequenas alterações, com pequenos estímulos, essa hidroxiapatita ela pode ser levada a uma maior dissolução. E o contrário acontece com o flúor. Ele é uma molécula atômica de menor dimensão, mais compacta, com cargas mais favoráveis. Então, quando essa hidroxila central ela é substituída pelo flúor, ele traz uma estabilidade para a molécula. E aí a gente consegue entender, a partir disso, o porquê da importância do flúor e o porquê que é tão falado que a fluoropatita ela tem uma maior resistência, que é uma das causas, essa que eu acabei de falar, ela tem uma maior resistência à dissolução dos ácidos pelas bactérias. Aqui nessa imagem, aqui, nós temos uma área, que é essa seta, com a borda preta e livre na parte central, que é uma parte onde essa região do tecido foi substituído por carbonato, e é muito semelhante a locais que são deficientes de cálcio. Então, traz ali uma fragilidade para esse tecido dental. Então, uma das coisas importantes de falar é que dente decido e dente permanente, eles têm diferenças, a gente sabe, o dente decido, ele é mais suscetível à cárie. Então, num período curto, essa cárie pode progredir de forma mais acentuada. E um dos motivos é que o dente decido, além da câmara pulpar mais alargada, além desse tecido dentário, esmalte, dentina, tem uma espessura menor, além disso, ele também tem uma maior incorporação ali no momento da formação de carbonato, então se tornando, portanto, mais suscetível. E aqui, além dessas questões que eu falei para a progressão da cárie, o tecido, as estruturas, o tipo do dente, o contaminante, é importante, eu voltei,
Então, além desses fatores, é importante também pensar nas características de formação dessa dentina e desse esmalte. Então, é sabido que o esmalte ele tem ali 95% mais ou menos de estrutura inorgânica mineralizada, onde o ponto central, como eu já falei, é a hidroxiapatita. Já a dentina, você tem na sua formação, ela é entremeada pelo colágeno tipo 1, e além disso, você tem os túbulos dentinários, que estão em contato direto ali com a polpa através dos prolongamentos dos odontoblastos. Então, essa conformação e essa hidroxiapatita que está ali entremeada, que se forma entremeada com o colágeno e com os túbulos, traz uma certa fragilidade nesse arcabouço dentinário, tornando, além disso, portanto, essa dentina mais solúvel aos ataques ácidos. Além disso, temos também uma maior quantidade do contaminante carbonato na dentina na sua formação. Então, esses fatores eles vão explicar essa maior suscetibilidade, solubilidade da dentina. Aqui a gente tem um gráfico extensamente mostrado, que é o gráfico de Stefan, e aqui mostra essa diferença de pH da dentina e do esmalte, que é justamente essas características já citadas, elas levam a essas diferenças de reações frente a um ataque ácido. Então, o pH crítico do esmalte é 5,5, da dentina de 6,2 a 6,3, mas o que é importante ver nesse gráfico é que no mesmo tempo, mesmo período de tempo, essa dentina ela fica mais exposta à dissolução. E o porquê? Porque ela tem um limiar ao ataque ácido menor. Então, ela começa a dissolver a sua dissolução em pHs mais altos do que quando comparado ao esmalte. Então, além de todos esses fatores estruturais de contaminante que eu falei, também é importante a saliva. Então, a saliva, em um momento de saúde, ela é considerada protetora. Só não vai ser em questão de hipossalivação ou modificações sistêmicas extremas, e aí você tem um acometimento a nível salivar, que pode levar a alterações prejudiciais. Mas na sua normalidade, na sua saúde, é protetora. E aí, essa saliva, ela tem íntimo contato com esse elemento dental e ele tem trocas de minerais e também há essas trocas constantes entre a saliva e o elemento dental. Além disso, também íntimo contato, nós temos o fluido do biofilme dental, que a gente vai falar melhor no próximo slide. Esse fluido, ele tem características próprias diferentes da saliva. É um compartimento com um certo distanciamento de composição da saliva, mas ele ainda continua tendo trocas com a saliva, trocas de minerais, trocas de proteínas, então tem trocas, mas ele é um compartimento com características diferentes, esse fluido tem características e concentrações diferentes. Por quê? Porque a conformação bacteriana e a produção de produtos bacterianos consegue um certo isolamento. Então, a saliva, ela é super saturada quando pensa na estrutura dental. E aí, quando a gente pensa em dois elementos em contato e um com supersaturação, com a maior concentração de alguma coisa, você tende a ter trocas para haver um equilíbrio. Contudo, não há uma precipitação desses elementos salivares porque a saliva tem proteínas que se ligam a esses íons e minerais que estão na saliva, permitindo que eles fiquem ali expostos por mais tempo e não haja essa deposição constante nos elementos dentais. Então, vamos aprofundar um pouco o fluido e o biofilme dental. Então, quando de uma escovação, quase que imediatamente você tem a formação da chamada película adquirida. E nessa película adquirida, que está aqui representado por esse amarelinho, é claro que é uma película fina, envolta em todo o dente, a gente tem ali um constante processo biológico que é a desremineralização. Quando a gente fala nessa película adquirida, a película adquirida
não é aquela que é visível ao exame clínico após 24 horas. Ela não é visível ainda ao exame clínico, o que é quase que imediatamente. Então, nessa película, nós temos bactérias, compostos advindos da saliva, compostos da fermentação ou dos mecanismos bacterianos, também minerais e íons ali dissolvidos em um equilíbrio, com perda de elementos, perdas de estrutura desse dente e também a deposição desses minerais, um certo equilíbrio. Esse arcabouço ali do biofilme, ele permite o aprisionamento de reservatórios de minerais. E aí sim a gente tem aqui mineral precipitado, entremeado nesse biofilme, nesse fluido do biofilme. Também tem proteínas que vão se ligar a esses minerais, permitindo assim reservatórios nessas regiões. Quando de uma alimentação com um carboidrato fermentável, cariogênico, a fermentação dessa bactéria vai levar à produção de ácido, à redução de pH e à liberação desses minerais em formas de íons que ficam disponíveis para deposição ali nessa região da micro-região do dente. Então, uma das coisas muito interessantes que a gente sabe, a gente consegue ver nessa imagem aqui, é que se fala muito da lesão inicial, ela ser subsuperficial. Então, há essa camadinha, a gente consegue ver bem nessa imagem, de deposição de mineral, e ali nas regiões subsuperficial, logo abaixo dessa superfície, você tem uma região onde houve uma desmineralização mais característica. E isso, em parte, é explicado justamente pela essa disponibilidade de minerais que tem do biofilme em contato direto com o elemento dental. Então, permite essa deposição rápida e aí você cria essa barreira. É claro que com a progressão dessa cárie, essa barreira pode romper e a gente sabe que pode encaminhar para uma abertura melhor, chegar na dentina e ir ali para a polpa, comprometer a vitalidade, podendo chegar até a perda desse órgão dentário. Além disso, então, o que foi explicado foi um evento pontual, de um consumo pontual de um carboidrato. Agora, quando a gente pensa em comportamento diário, comportamento a longo prazo, a gente tem essa hipótese da placa ecológica. Então, o consumo diário de carboidrato, como prática em intervalos mais curtos, vai produzir ácido em grande quantidade. Esse ácido, ele leva a uma queda do pH, e essa queda do pH, ela seleciona bactérias, que são bactérias que favorecem a desmineralização, como o Streptococcus mutans e o Lactobacillus. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem períodos de alimentação em que permite a neutralização desses ácidos, se o consumo de alimento é um consumo que não gera tanta queda de pH, você tende a selecionar bactérias que gerem uma maior remineralização. Então, só voltando aqui, uma das coisas importantes de se pensar aqui é de falar para o seu paciente, para o seu cliente, que é o termo mais correto hoje em dia, sobre a questão de dar um espaço entre o consumo de alimento, para que possa haver essa remineralização e essa neutralidade dessa região em íntimo contato, que é do biofilme. Aqui nessa imagem, a gente tem aquele estágio de desenvolvimento dos micro-organismos, aí você tem esses micro-organismos planctônicos, que são os colonizadores, e aí você tem ali no estágio 2, eles começam a gerar esse líquido intersticial, que permite a chegada de micro-organismos mais específicos e mais especializados, permite a adesão, e aí você tem a progressão e um isolamento cada vez maior e cada vez bactérias mais específicas. E aqui, nesse círculo azul, a gente percebe também a modificação dessas bactérias mais internas, que é o quê? Mais difícil de chegar ao oxigênio, então vai mudando a microbiota quanto mais tempo
você não há remoção, o manejamento desse biofilme. E aí, não havendo essa remoção, ele tende a formar colônias cada vez maiores. Então, uma dessas colônias visíveis é o cálculo, que nada mais é do que ali a produção e a multiplicação bacteriana, e aí depois pode sair uma lasca ali desse cálculo, colonizando outros locais, e aí é um ciclo um tanto vicioso, se não for interrompido com a higienização, com a mobilização do biofilme, permitindo, assim, a redução dessas bactérias. E aqui trouxe só, a nível de citar mesmo, os sinais clínicos da doença. Então, a mancha branca, então existem outras doenças que têm mancha branca, mas a cárie foi caracterizada, essa lesão inicial da cárie foi caracterizada de mancha branca. E o porquê dessa lesão ser branca? Então, você tem perdas de minerais ali, e a incidência da luz, quando incide nesses locais de perda, dá na sensação visual essa característica de mancha branca. Agora, por que é importante secar? Essas regiões onde tiveram as perdas de minerais, elas vão, se o dente está molhado, está umedecido com saliva ou biofilme, então entra ali partículas inorgânicas e também a água da saliva e mascara essa mancha branca. Então, daí a importância da secagem da mancha branca para melhor visualização, porque o ar, quando entra nessa porosidade, ele permite uma melhor visualização. Ele também está falando de cavidades médias e da destruição total coronária, que nessa imagem, inclusive, a gente consegue ver uma região, né, na destruição total, uma região que já teve uma remineralização, e essa cárie tem uma característica de cárie inativa. Então, aqui, uma cárie ativa, mancha branca, a gente consegue ver uma região amarelada, parece já haver um rompimento ali dessa estrutura superficial. E aqui, nesse estágio, o que é importante falar para o paciente de entrar com flu, de tentar reverter e paralisar essa progressão dessa cárie. Aqui, uma cavidade já em dentina, e aqui uma cavidade que já pode ter um risco maior de comprometimento dessa vitalidade pulpar. E aí, quando a gente pensa nesse minimamente invasivo, é importante também, para citar, saber desse tecido cariado infectado e afetado. Então, hoje é estabelecido retirar esse tecido infectado, que é um tecido de fácil remoção, e deixar esse tecido afetado, que sai, é um tecido coriáceo, que sai em lasca, justamente para tentar preservar esses elementos dentários por mais tempo. Mas não é o tema da nossa aula de hoje. Aqui, só relembrando essa questão da evolução, então você tem nessa imagem aqui a evolução da cárie, que começa em esmalte, ela chega em dentina, e aí você tem os túbulos, uma ligação direta com a polpa, então começa uma reação ali tubular também, e podendo progredir, como eu já falei, chegando até a perda desse órgão dental. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver uma desmineralização a nível de dentina e também já a nível de esmalte. E aqui nessa figura abaixo tem várias lesões de cáries, onde está o círculo, uma lesão maior, próxima à polpa. Também temos do dente ao lado uma lesão secundária, onde ou tem uma restauração e ali a lesão se reestabeleceu. Então, um paciente que a gente consegue ver nessa imagem de baixo, que tem várias lesões de cáries entre os dentes, falar sobre a importância do fio dental e começar a educar esse paciente para ver onde está a falha que está levando ao acúmulo de biofilme e levando à progressão dessa doença cárie. Então, dito isso, a gente vem agora para as formas de diagnóstico. E aí, o padrão ouro do diagnóstico é a inspeção visual.
Então, o uso de uma inspeção visual cuidadosa e metódica de dentes limpos e secos, aí eu já falei a importância desses dentes limpos e secos, não tem como visualizar se você tem biofilme em grande quantidade, e se esse dente não está seco, pode passar manchas brancas, que é um sinal importante do início dessa cárie, e você pode entrar com um tratamento mais conservador. Suplementada quando indicado por imagens radiográficas. Então, qual que é a imagem padrão de menor distorção? A radiografia interproximal, que você consegue ter uma menor distorção e ter um parâmetro melhor da distância dessa lesão cariosa até a polpa. E aí, continua sendo esse o padrão ouro para detecção e avaliação das lesões de cáries. Qual é um cuidado que a gente tem que tomar? O uso de sondas pontiagudas. Então, como eu falei antes, na formação, que é importante aprender aquele antes. Então, há aquela deposição superficial, e aí, se você vem com a sonda pontiaguda, você pode romper aquela deposição superficial e aumentar essa lesão. Então, é importante vir com a ponta romba, com a sonda da OMS, para poder fazer esse exame tátil, e secar e limpar. Além disso, hoje, há cada vez mais essa procura e busca de novas formas de diagnóstico. É claro que o padrão ouro ainda continua sendo o tátil visual, mas a gente tem a transiluminação, que você, por diferença dessa passagem de luz, consegue perceber essa lesão, a ação do ácido e a lesão de cárie. Você tem a eletrocondutividade, que através da perda de mineral e essa diferença da condução elétrica, ele dá informação, mas ele é sensível à umidade, então pode ter variações, precisa saber usar. E também a fluorescência, que tem princípios, todos eles têm princípios semelhantes, da perda, da modificação desses minerais regionais, e aí de ter essa sinalização diferente. Então, vamos entrar agora no tratamento não restaurador propriamente dito. E aí, eu coloquei de propósito a educação em saúde, que eu considero de extrema importância. E aí, para contextualizar, eu vou contar uma história minha. Eu fui uma criança extremamente cariogênica, criança de baixa renda, e aí entrei na odontologia. Não era a minha primeira escolha, mas fui para lá e hoje é minha paixão. Mas o que é importante disso é que, ao longo do curso, eu fui aprendendo como funcionava a cárie, eu fui aprendendo a ação, a questão da alimentação, e esse ensino, esse conhecimento fez com que impactasse em atitudes, em mudanças de atitudes. Então, eu passei a regular minha alimentação, eu passei a espaçar o tempo, passei a higienizar, passar fio dental, e isso se tornou uma prática. Então, uma coisa que eu falo é que conhecimento é poder. Então, é claro que a gente não vai ensinar cariologia para o nosso paciente, mas é importante tentar dar a percepção dessa evolução da cárie do paciente, para que ele possa, através do conhecimento, entender e fazer escolhas conscientes. Então, eu acho isso muito importante, essa educação constante. E aí tem vários artigos, eu trouxe aqui 2 revisões sistemáticas, que falam desse impacto da educação em saúde bucal diretamente na saúde bucal e na redução de problemas bucais. E aí, eu trouxe essa imagem com o evidenciador, são coisas simples às vezes. Então, a gente pode melhorar essa escovação do paciente, mostrando para ele os locais de deficiência. Então, quando você cora, ao invés de você só falar, olha aqui, tá vendo a sujeira da comida que você comeu, não fala só do resto alimentar, fala que tem bactéria, essa bactéria produz ácido, pode levar a perda da estrutura do seu dente. Então, tudo isso traz para o paciente um senso de conhecimento e também, muito importante nos dias de hoje, de responsabilidade pela saúde dele. E aí, com essa responsabilidade, a chance desse paciente mudar de atitude e adotar práticas mais saudáveis é maior. Então, trazer aqui os fluoretos, o uso do flúor é extremamente importante, consolidado na literatura. É claro que a gente tem uma vertente do não uso do flúor, mas os estudos científicos, os estudos clínicos, eles trazem evidências que comprovam esse benefício do flúor.
A gente tem ações coletivas, como o uso na água, aqui no Brasil, a adição do flu na água fluoretada, na água de abastecimento. Então, você tem um alcance coletivo que é importante. Também indicar para esse paciente a indicação de pasta, da quantidade de pasta, da concentração que essa pasta tem que ter. Então, na literatura, a pasta de 1.100 ppm, a partir dessa concentração, você tem efetividade e formação de fluoreto de cálcio para poder proteger essa estrutura dental contra a dissolução. Cria uma barreira de proteção adicional. Além disso, é importante também, principalmente em crianças, indicar para os pais esse uso da pasta fluoretada. Então, hoje já é consolidado o uso da pasta fluoretada em crianças a partir do primeiro dente. Então, é importante falar sobre o quê? Essa quantidade da pasta, porque, claro, em grandes quantidades pode sim haver toxicidade e também o manchamento desse dente da fluorose. O benefício hoje já é muito bem consolidado e sabe-se que já pode, principalmente em crianças com histórico de cárie, mas é liberado para todas as crianças, você já pode introduzir essa pasta com flu. E aí indicar, saber que a efetividade é a partir de 1.100 ppm. Além disso, lançar mão de produtos profissionais que tenham a maior concentração de flu, como o verniz, como o gel, e que vão produzir um benefício para esse paciente. Então, uma das coisas importantes de falar é que esse flu, ele, em um mesmo pH, enquanto essa hidroxiapatita, ela está saindo, tendo essa saída do dente no processo de desmineralização, a fluoropatita ainda é capaz de se depositar. Então, daí a importância desse flu, principalmente na remineralização. E a gente tem essas duas formas, né? Tem o fluoreto de cálcio, que tem uma vida útil menor, e a formação do fluoreto de cálcio, e também a formação dessa fluoropatita, que é importante principalmente nessa queda de pH acentuado. Então, eu tenho essa tabela aqui justamente para exemplificar uma tabela desatualizada que vem e precisa ser corrigida. Então, tem muita desinformação aí na internet. Então, aqui é dente difícil adulto, de 1.000 a 1.100 ppm. Então, hoje a literatura fala a partir de 1.100. É importante, é mais efetivo, né? Tem uma efetividade comprovada. 3 vezes ao dia. Então, hoje já se fala de 2 vezes ao dia, mas a gente sabe que é preciso individualizar a escovação para cada paciente. Tem paciente que precisa de mais, e tem paciente que sim, a gente vai poder indicar essa 2 vezes ao dia, que hoje já vem sendo falada. Esse dentifrício infantil de 500 ppm é indicado? Não. Por quê? Porque você tem as características do flu que podem levar à fluorose, que podem levar em grande quantidade à intoxicação, mas você não tem os benefícios do flu, porque só tem esse benefício a partir de 1.100 ppm. E, além disso, como eu já havia falado, os produtos profissionais de alta concentração para crianças, adultos e pessoas com alta atividade de cárie. E aí eu sempre gosto de falar que, como profissional da saúde, não só dentista, a gente precisa falar da alimentação dessas pessoas. Como eu já havia explicado, esse tempo do não alimento na boca, ou de não ter alimentos com carboidratos fermentáveis, é importante para que o nosso processo biológico venha a neutralizar aquele pH. Então, falar sobre isso como dentista, mas como profissional da saúde, pensar na obesidade, pensar nas doenças crônicas e dar essa informação para o paciente e para o responsável, no caso de uma criança. Então, essas informações precisam ser dadas. E quando nós, profissionais, não sabemos a fundo dessa informação, indicar para um profissional que sabe, indicar para um nutricionista, indicar para o médico. Então, uma das coisas que eu gosto é de trabalhar um multiprofissional. Então, ter uma rede que abrace o cuidado desse paciente. Não pensar só em boca, mas olhar como um todo.
Então, hoje a gente tem também uma variedade de produtos que permitem uma maior facilidade desse paciente na escovação, que consegue sanar as deficiências desses pacientes. E mesmo quando não há produto no mercado, por exemplo, um paciente com deficiência, que a mãe consegue escovar porque o paciente morde e machuca a mãe, a gente pode usar uma garrafa PET, a mãe coloca a mão ali na garrafa PET, coloca a escova e consegue escovar, e a criança não lesiona, não morde a mão da mãe. Então, a gente pode dar opções, individualizar e trazer essas opções importantes para que esse paciente consiga estabelecer essa higiene. Sempre, como eu já falei, dividindo as responsabilidades. O paciente é responsável, ele precisa ser um responsável consciente, porque se ele é uma pessoa que não tem informação, em geral, esse paciente ele não vai ter a consciência do que vai ser melhor para ele, a não ser que ele saiba intuitivamente. Mas aí é importante a gente bater nessa questão da educação. Então, pensando ainda nessa questão da alimentação, a OMS ela recomenda em uso de açúcar 25 gramas de açúcar por dia. Então, é cerca de 6 colheres de chá. E aí, quando a gente olha que o panorama de produtos que a gente tem no mercado e tem atualmente, eles ultrapassam em muito essa quantidade de 25 gramas. Então, quando a gente pensa ao dia, é consumido uma quantidade de açúcar muito maior do que é a recomendada. Eu não trouxe esse artigo, mas tem um artigo do Augusto Cury, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre, que fala que se fosse introduzido açúcar até 6 vezes ao dia, e aí a gente pensando em refeições 6 vezes ao dia, não teria esse problema de alta prevalência de cárie. Então, a gente pensa que no panorama do Brasil atual, para ter esse problema que a gente tem com saúde bucal e cárie, há um consumo muito maior. Então, além disso, informações, 45% dos adolescentes brasileiros consomem refrigerante com frequência. E para crianças de até 2 anos de idade, a quantidade de açúcar recomendado é 0. Então, criança até 2 anos não é recomendado ter esse acesso ao açúcar, inclusive no suco de caixinha. E uma das coisas importantes de falar é que quando você for dar as orientações, falar de comer a fruta ao invés de fazer o suco. Em geral, a gente faz suco com uma quantidade muito maior do que a gente consegue comer. Então, a gente perde nutriente, perde fibra, que ajuda ali na proteção contra a cárie. Então, é importante orientar ou repassar para alguém orientar, para que esse paciente se torne um paciente consciente. Além disso, tem alimentos com propriedades mais cariogênicas ou não. E aqui eu trouxe que a sacarose é uma afirmação, é um açúcar mais cariogênico. Isso porque na quebra da sacarose, ele forma uma camada extracelular bacteriana mais espessa. E isso é mais substrato de trabalho para essa bactéria. Essa camada extracelular é o que permite a adesão de outras bactérias e permite o maior amadurecimento desse biofilme. Então, sim, a quebra das ligações da sacarose produz energia que tem essa maior quantidade extracelular e portanto, mais cariogênica. A gente consegue ver bem nesse gráfico aqui, onde quando há o consumo de uma sacarose, a baixa do pH é muito mais acentuada quando comparado a outros alimentos. E aqui a gente tem um exemplo da lactose, que é um alimento considerado protetor, e é, portanto, importante ali para a gente passar essas orientações para o paciente, de alimentos que podem substituir, claro, aí você não vai colocar ali um achocolatado, uma quantidade de açúcar nesse leite, porque aí passa, né, a ter variações, mas o leite e produtos derivados do leite, eles tendem a ser protetores. E aí, eles aumentam o pH, eles estimulam a produção salivar, que é protetora, e também tem o aumento de cálcio ali. E também, por exemplo, substituir produtos, ao invés de um chiclete com sacarose, um chiclete com xilitol,
que não é metabolizado pela maioria das bactérias e que também possui um efeito antimicrobiano contra a Streptococcus mutans. Então, fazer substituições, dar sugestões ou indicar para alguém dar essas sugestões. E aí a gente vem para um tratamento não restaurador, que é o selante. Aí tem o selante terapêutico e o preventivo. Então, nessa imagem acima, a gente consegue ver que já tem uma lesão de cárie nesse dente. E uma lesão de cárie ativa. Então, hoje é bem estabelecido que em lesões de cáries questionáveis, é o nome, e aí para exemplificar melhor para vocês, são aquelas lesões onde você consegue ver um halo enegrecido ali a nível de dentina, mas você tem integridade ainda do esmalte. Então, hoje, a literatura já traz como um selante, o selamento, você não permite a entrada de substrato para aquela bactéria fermentar, e aí você tem a paralisação da progressão dessa cárie e a morte dessas bactérias. E esse é o selante terapêutico. E o selante preventivo, quando o paciente tem um histórico de cárie, quando a anatomia não é favorável à limpeza, fazer esse selante preventivo. Então, tem inúmeros produtos e que podem ser usados, tanto o selante resinoso como o selante ionomérico. E na literatura já diz que não há uma diferença, um material melhor que o outro. Então, a gente individualiza de acordo com o critério do profissional, de acordo com a aceitação da criança, porque a gente sabe que o ionômero ele aceita melhor a humildade que um resinoso, então você vai individualizando para a criança. E aí, selantes aplicados na superfície oclusais de molares permanentes são efetivos na prevenção de cáries em crianças e adolescentes. E há evidências insuficientes para julgar a atividade de diferentes tipos de selante. Foi o que eu acabei de falar. A escolha é livre porque não há uma superioridade de um com relação ao outro. E aqui tem também esse produto, esse infiltrante, que é um infiltrante resinoso. Qual que é a diferença desse infiltrante resinoso para o produto selante? O infiltrante ele penetra as microporosidades ali. Então, ele tem uma penetração. E ele evita, a proposta desse infiltrante é evitar estabilizar essa lesão, e aí ele é usado principalmente em lesões interproximais, onde lesões essas que estão isoladas ali em esmalte, ou na porção mais externa da dentina, onde não há sintomatologia dolorosa, e aí você cria um arcabouço resinoso para tentar reforçar aquela estrutura e proteger. Então, no antes e depois aqui, de 18 meses de segmento, a gente consegue ver que essa região onde havia desmineralização está com um aspecto radiográfico melhor, que é após a infiltração desse infiltrante. Então, ele parece ser um método efetivo para paralisar a progressão de lesões de cárie não cavitadas e ainda é importante estudos a longo prazo. Mas tem uma evidência forte de que a progressão da cárie de lesão proximal tem uma menor chance de ocorrer após o tratamento com esse infiltrante resinoso. Então, é uma das possibilidades e dos estudos mais frequentes. E trouxe também a ozonioterapia. Então, o ozônio já é também sabido que tem uma ação antimicrobiana, mas ainda tem poucos estudos sobre a ação da ozonioterapia aqui como no sentido de paralisação da cárie. Mas eu trouxe porque é uma perspectiva futura, para a gente ter uma noção do que está sendo realizado. E aí esse videozinho, ele vai falar, de acordo com esse fabricante, sobre essa ação do ozônio. E ele está em inglês, eu vou aqui traduzindo. Então, ele fala que as bactérias são eliminadas em 99,9%. Ele tem essa ventosa que fica em volta do dente. E quais são os benefícios? Ele fala, não tem anestesia, não tem perfuração, não tem dor, não tem sintomas para fazer o tratamento. E também ele fala que
esse tecido ele fica mais resistente após o uso desse ozônio. Faz a limpeza, o diagnóstico é mais moderno. E aí é colocada essa ventosa, ali circula o ozônio e a morte dessas bactérias, segundo esse fabricante, em segundos. E após, eles aplicam o flúor para remineralizar a região. Então, são perspectivas futuras de tratamento com restauradores. São importantes esses estudos novos? Sim. Por quê? Para que a gente evite a remoção de estrutura do dente e a perda futura desse dente por remoção excessiva. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E aqui, uma coisa, um estudo e uma prática que pode assustar um pouco, mas que tem a sua aplicabilidade. Aqui foi feito um estudo que já tem amplas publicações internacionais, foi feito na Universidade de Brasília, e não é só feito essa abordagem, mas tem toda uma abordagem educativa por trás. Então, como é que é esse tratamento no restaurador? Você tem uma cavidade, que é uma cavidade cariada, que permite a limpeza, a gente pode ver nessa imagem aqui, você educa essa criança a higienizar essa região, ensinando o cuidador. Nesse caso, os professores, durante o intervalo, eles foram orientados e ensinados ali a orientar essas crianças e supervisionar essa escovação para que houvesse essa escovação no local certo, a fim de paralisar essa cárie e que a gente pode ver muito bem na imagem, a coloração mais escurecida desse esmalte, que é uma cárie inativa. E aí, quando você tem, por exemplo, uma cárie que não permite a limpeza, pode também fazer o alargamento dessa lesão de cárie para permitir essa higienização. Gente, mas não é bonito esteticamente. Mas se a gente pensar em exemplos como um consultório público onde tem uma alta demanda e esse profissional não vai conseguir atender esse paciente em tempo hábil, porque a progressão da cárie vai se tornar mais rápida, levando à perda do dente, do que quando esse paciente chegar na demanda de atendimento. Então, você pode ensinar esse paciente a inativar essa cárie, e aí esse paciente chega com a cárie inativa para você reabilitar. Então, uma criança que não permite, uma criança muito nova, que não permite o atendimento, você pode expor aquela região para a mãe conseguir limpar, e quando essa criança tiver a idade de entendimento, você restaurar. Então, tem sua aplicabilidade, e o mais importante é um tratamento biológico minimamente invasivo. Então, eu quis trazer também como exemplo. E aí, já finalizando, pensar numa coisa amplamente dita, que é o espiral da morte do elemento dental. Então, hoje a gente pensa que a população brasileira, em média, vive 75 anos, eu acredito que é a média, se eu não me engano. E aí você pensa num paciente de 6 anos que chega com uma lesão de cárie primária. Esse paciente, uma restauração, a literatura traz que, em média, dura 5 a 8 anos. E 8 anos é quando é feita com primazia, sem erro. Então, essa restauração dura 8 anos quando realmente as etapas são cumpridas no momento da restauração. O que não é, a gente sabe que existem falhas, né? É suscetível a falha. Então, se eu for pensar nessa criança que foi atendida e eu fiz uma remoção não seletiva de cárie, extremamente invasiva aos 6 anos, e pensando que essa restauração vai ter a troca de 8 e 8 anos, se tudo der certo no momento da restauração, vai chegar aos 60 anos e esse paciente, a tendência é que esse paciente tenha a perda desse alimento. Por quê? Cárie primária, fiz uma restauração pequena nessa criança de 6 anos, depois voltou com recidiva após 8 anos, o paciente mudou o comportamento, e aí uma restauração maior, aí novamente essa restauração falhou, porque passou os 8 anos, vem um lei, uma restauração protética mais extensa, uma coroa, uma endodontia, esse dente perde a vitalidade, você tenta ali a ressecção apical, um retentor intrarradicular, e no fim, quando esse paciente chega ali aproximadamente a 60 anos, a perda dental. Por quê?
a perda de estrutura, a cada tirada de restauração. Então, hoje, é restabelecido esse minimamente invasivo justamente para que essa geração atual ela chegue a essa idade com a maior quantidade de dente possível. Então, a mínima intervenção, potencializar efeitos biológicos para que a gente consiga aumentar a vida útil desse elemento dental. E aí a gente chegou nesse slide final, essa frase aqui é do Leandro Hilgert, meu professor. Também queria agradecer a professora Soraya Leal, que é uma professora, são professores da Universidade de Brasília, que pregam minimamente invasivo, são conhecidos internacionalmente. E aí esse meu professor, ele colocou essa frase aqui: chegará o dia em que a maior virtude de um profissional não será sua capacidade de realizar belas restaurações, mas sim sua competência em torná-las desnecessárias. E eu acredito nessa frase e acredito em um futuro em que a gente vai potencializar ali a regeneração biológica e minimizar as intervenções. Então, trabalhar a saúde, dividir responsabilidade com esse paciente para que, sim, esse paciente possa chegar a 60, 70, por que não 100, com dente em boca, e a gente possa tratar outros problemas, aí a abrasividade, outros problemas decorrentes dessa permanência maior desse dente em cavidade bucal. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, reforçar novamente a importância desse evento. Muito obrigada. Então, agora, eu vou responder algumas perguntas aqui da pesquisa Feliz por Ajudar. Então, a primeira, de 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade? O povo brasileiro é muito solidário. É claro que a gente tem características de pessoas, mas para o Brasil eu daria um 9, porque eu acredito que somos bem solidários. Assim, a gente vê o tempo todo ações de ajudas, mesmo aqueles que têm pouco, eles compartilham para tentar ajudar o próximo. Eu vejo muito isso. Então, se eu já participei de alguma ação, participo sempre de várias, eu gosto muito, principalmente pacientes que não têm acesso, pacientes em vulnerabilidade, nesse sentido, no sentido odontológico, mas não só em questão de ir também contribuir numa situação de pandemia, com alimentação. Então, eu tenho participado e é uma experiência fantástica. De realização profissional, eu sinto muito realizada profissionalmente. Eu acho que quando eu me formei era justamente para alcançar pessoas como eu fui quando criança, então eu me sinto muito realizada profissionalmente. As emoções, eu já até falei, realização, dever cumprido e, sabe, a gratidão mesmo, de você ver a ajuda ao próximo, de você ver o retorno do seu esforço e do seu tempo despendido. Então, se eu tenho alguma história, olha, eu tenho várias. Eu vou contar uma que me marcou muito, que foi, até ficou emocionada, que foi do atendimento de uma criança em uma comunidade vulnerável, e eu era uma dentista negra, eu gosto de falar sobre esse assunto, e essa criança, ela chorou e ficou emocionada porque uma dentista negra ia tratar do dente dela e em uma comunidade que não tinha acesso. Então, essas coisas impactam diretamente e traz eu acredito que ali a gente deixa uma mensagem para essa criança, que ela pode sonhar, que ela pode ir além, então eu acho muito importante, é uma das histórias. O que me motiva, eu já falei um pouco, principalmente eu quero alcançar pessoas com história semelhante à minha, eu quero poder motivar outras pessoas, eu quero poder sabe, alcançar pessoas que não têm acesso. Então, a minha motivação é essa. O que me desmotiva é principalmente barreiras que a gente tem burocráticas para acessar essas comunidades, para ajudar, e, às vezes, financeiras de estrutura que você não tem para poder prestar um atendimento de qualidade. Mas eu diria que eu sou mais motivada
que já fui ajudada. Eu falo que se eu estou aqui hoje é justamente porque eu tive pessoas que foram me ajudando ao longo do caminho. Então, a sensação é de gratidão, né? E quando você consegue alcançar com aquela ajuda da pessoa patamares maiores, sonhar alto, ou mesmo quando é uma coisa menor, quando você consegue suprir necessidades básicas de alimentação, de higiene, isso te dá uma sensação de humanidade, de ser humano. Então, eu acho que é isso. É muito importante e sou grata. Então, obrigada mais uma vez, fico muito feliz por participar, só agradeço. Até a próxima.